Shalom de Yeshua, a paz de Jesus seja com todos os irmãos. Uma boa tarde a todos. Sigo com uma mensagem referente à astúcia. Muitas vezes nós, seguidores de Yeshua, judeus messiânicos, cristãos, nós todos, porque o nosso mestre é Yeshua, temos às vezes uma impressão de que devemos ser feitos de bobos, devemos ser feitos de sofredores, servos, calar-nos perante as injustiças e agir muitas vezes com inocência e pureza. Porém, pureza não é inocência. Yeshua disse: sejam astutos como a serpente e prudentes como as pombas. Você não deve ser feito de tolo. Você não deve permitir-se enganar. Você não deve ter uma visão de bondade que faça você passar pano na maldade das pessoas. Mas você deve sim olhar a maldade das pessoas e perdoar. Deve sim fazer o bem a elas, mesmo que elas só te façam mal. Porém, sempre entendendo que você tem uma família, você tem uma casa, você tem pessoas à sua volta, você tem prioridades, tem objetivos. Você não pode, de forma alguma, agir na forma tola e na forma autodestrutiva daquele que quer ajudar todo mundo, salvar o mundo, sendo que o mundo já tem o Salvador, é Yeshua, o Messias. Ele já morreu por todos nós. E nós não somos aqueles que vão conseguir fazer aquilo que Yeshua mesmo não fez, porque existe uma escolha, e tem pessoas que vão escolher até o fim o mal, muitas. A maior parte das pessoas vai escolher a estrada estreita. Poucos escolherão a estrada que ela é reta, que ela é apertada. A maioria vai escolher qual? A estrada larga. A estrada estreita eu falei errado. A maioria vai escolher a estrada larga, a estrada que é do próprio desejo da pessoa. Poucos vão se aborrecer, vão sofrer e vão escolher a estrada estreita, que é a Torá, que é o caminho reto de Yeshua. Então, estava eu lendo a história de Josué, como Josué ele foi o aluno de Moisés, como um filho para Moisés, ele que seguiu os passos e foi o sucessor de Moisés, ele que fez tudo e teve Deus com ele, como Deus estava com Moisés. Muitas coisas aconteceram, ele entrou até a prometida, o Rio Jordão se abriu e todos os povos temeram. Ele fez acordo com o pessoal de Raabe e eles conseguiram tomar a terra de Jericó, mas a terra de Jericó eles não pegaram as coisas que tinham lá, apenas o ouro e a prata que foi passado no fogo e purificado para ser pego, mas eles não pegaram porque era anátema, porque era amaldiçoado, porque eram coisas usadas para deuses pagãos. Então, houve várias coisas que aconteceram, mas o ponto que eu quero chegar aqui é o ponto da astúcia. Josué, ele era astuto, era sábio, porém o adversário é mais sábio que nós e mais astuto. Por isso devemos ter o dobro de cuidado e sempre consultar Deus quando nós vemos que é uma situação que vai nos amarrar, vai gerar risco. No livro de Provérbios, Salomão diz: não se torne fiador de ninguém. E também, algo que é uma sabedoria popular, você não deve, de forma alguma, fazer parceria e sociedade com uma pessoa sem você ter completamente pleno conhecimento de quem é essa pessoa, porque você está se casando com ela. Você pode estar entrando em uma furada, num jogo desigual, ou numa situação que quando essa pessoa cair, você vai cair junto. Porque o que que é uma parceria? O que que é uma amizade? O que que é um casamento? É você estar de mão dadas com aquela pessoa, uma aliança. E a aliança é assim: se a pessoa ela foi cair por a escola própria dela e ir para o inferno, você vai junto. Você fez uma aliança com ela, ela vai te puxar. E até você tirar essa aliança, você vai ter que arrancar um braço, vai perder uma mão, você vai ter perdas irreparáveis, você vai sofrer. Então você está disposto a sofrer tudo isso por uma escolha tola? Josué, por uma escolha tola, quase custou toda a vida, todas as vidas do povo de Israel.
estava o povo de Israel entrando na terra prometida, quando todos os povos que estavam lá, além do Jordão, se uniram para destruir Israel. E Israel vencia as batalhas. Porém, aconteceu uma coisa muito terrível. Um desses povos, os gibeonitas, eles foram fingindo que eles eram um povo distante, um povo além do Jordão, com sacos embolorados, anos de astúcia, e pediram para fazer aliança de paz com Yehoshua, Josué, e com todo Israel e os príncipes de Israel. E Yehoshua e os príncipes de Israel vêm daquele povo sofrido, aquele povo vestido de pano de saco, aquele povo com aparência de piedade, aquele povo completamente humilhado, com pão embolorado, sem ter comida direito, ficaram com pena. E da pena deles, da bondade deles, da pena deles, eles fizeram, sem consultar Adonai, sem consultar Deus, uma aliança de paz com esse povo. E esse povo virá a ser atacado por Amaleque, virá a ser atacado pelos maiores inimigos de Israel. E esse povo, quando ele é atacado, então Josué tem que parar o sol, parar a lua no meio do céu, estendendo as mãos, e Deus fazer um grande milagre para eles vencerem uma guerra que eles deveriam ter perdido, mas Deus na misericórdia mesmo assim não deixa eles perderem. Então, porque os gibeonitas iriam ser destruídos por Deus, mesmo que fosse por Amaleque, nem seria por Josué, mas eles fizeram uma aliança de paz sem consultar Deus. E quando eles fizeram essa aliança de paz sem consultar Deus, achando e caindo na lábia dessas pessoas, tendo pena dessas pessoas, piedade humana, sem consultar Deus, porque a piedade de Deus é boa, mas a piedade humana é tola. Então eles entraram em uma roubada, fizeram uma aliança, juntaram as mãos e quase pereceram junto dos gibeonitas. Porém, todavia, contudo, Deus transforma a maldição em bênção. E essa união, em Josué 9:10, nós vemos que vai se tornar, então, para os gibeonitas uma grande bênção, porque eles, além de não serem destruídos, eles vão se tornar servos dos judeus, vão se tornar aqueles que vão aprender com seus senhores, com seus patrícios, vão aprender muito deles. E apesar desse povo depois ter sumido, depois ter sofrido, é um povo que ele se tornará os coletores de lenha, rachadores de lenha, e os coletores de água com os baldes nos poços. Se tornarão um povo muito humilde e numeroso, que vai estar presente em Israel, assimilado pelos judeus, e se tornando aqueles que coletavam realmente os trabalhos mais simples e humildes. Por quê? Porque como eles mentiram para conseguir viver, como eles mentiram para conseguir sobreviver, e tiveram medo. A gente sabe que o temor do Senhor é bom, independente do que seja, o temor de Deus é bom. Então eles temeram a Deus, e foi o temor de Deus que foi a cavaná deles para eles fazerem essa mentira. Então, mesmo assim, Deus tem misericórdia dos gibeonitas, e através de Josué, então, é feita uma aliança, porque a palavra não volta atrás. Josué poderia muito bem ter dito: Deus falou que era para destruir vocês, eu vou destruir vocês, e ponto. Não. Ele falou que ia ter paz, ele caiu na lábia dos gibeonitas, ele vai sofrer, Israel vai sofrer muito pelos gibeonitas, mas depois de tudo isso, com certeza muitos justos gibeonitas surgirão, através do exemplo de Israel, porque isso que é o sacrifício. Então, saiba, você fazer uma aliança, uma amizade, alguma coisa com uma pessoa, você é responsável por essa pessoa. Então você pode sim fazer, mas consulte Deus, tenha sabedoria, veja se você é capaz de suportar o sacrifício que vai te levar a ter essa aliança. Veja se não vai ser um jugo desigual, veja se não vai travar a sua vida, veja se não vai te manchar o seu nome. Então cuidado com as alianças que você faz, seja astuto. Às vezes é um simples contrato, às vezes é simples gesto, às vezes é simples uma amizade, às vezes é trazer para sua casa, às vezes é simplesmente você fazer, juntar duas famílias através de um churrasco, de uma reunião, de um jantar, seja o que for. Você está criando esse vínculo, esse laço, essa aliança de algum nível, um nível pequeno ou um nível grande. Isso vai trazer consequências. Você é capaz de suportá-las no amor e no temor a Adonai? Se você é capaz, amém. Mas se você tem a humildade de reconhecer que não é capaz, você é um mero mortal,
e você é falho, e às vezes só nossos problemas já bastam, então tenha sabedoria e consulte a Deus. Não faça como Josué fez, por não consultar Deus. Através da sua bondade, ele olhou para aqueles gibeonitas e achou que tudo que eles falaram era verdade, e que eles realmente eram um povo longe, e que eles deveriam ajudá-los como um povo de Deus na Tzedaká e no amor, a Havat Israel. E eles fizeram a sua parte, mas os gibeonitas mentiram, e a mentira deixou que eles vivessem. Mas como a cavaná deles era boa, Adonai fez isso para que eles fossem como os cananeus, servos de Israel. Porque Deus disse para Sem, referente a Canaã, que Canaã seja servo dos servos de Sem. E quem é Sem? Sem é o pai de Eber. Quem é Eber? Eber é o pai dos hebreus. E quem são os hebreus? É a família da onde vai descender Abraão. E quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. E é o pai de Isaac. Isaac é o pai da promessa. E de Isaac são contados todos os judeus. E através de Isaac, Jacó, Israel, as 12 tribos. E aí chegamos, depois de Moshe, a Josué. E Josué estava lá fazendo um acordo de paz com os gibeonitas e cumprindo a promessa de que eles seriam servos de Sem, porque Canaã, Deus não queria destruí-lo, mas Deus teve que destruí-lo, porque a corrupção dele chegou até o céu. Então, Deus, através dos gibeonitas e outros povos, ele permite que haja um remanescente que estava na terra de Canaã, que sirva, mesmo que não sejam todos eles cananeus, mas que eles tenham essa questão de servir a Israel. Povos que estavam na terra de Canaã, povos que tinham essa DNA de terra de Canaã, cumprindo de uma maneira profética essa promessa de Sem, sendo servos. Porque Deus fala para eles serem servos? Porque o servo, ele vai estar sempre com seu Senhor, e através de servir seu Senhor, que serve a Deus, ele vai aprender a servir a Deus. Por isso que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Josué era o Senhor de sua casa, e sua casa, seus filhos, sua esposa, todos o tratavam e seguiam sua palavra. E se ele estava com Deus, todos estavam com Deus, porque é assim que deve ser. O lar deve ser o marido, o cabeça, a esposa, a ajudadora, que é abençoada pelo marido, e os filhos, que abençoam a esposa e o marido. E assim a casa se sustenta como um organismo só, que não tem várias cabeças igual uma hidra, mas que ele é realmente funcional, realmente espiritual, e que tem o foco na palavra e no sobrenatural de Deus. Shalom de Yeshua.